tão pontual. Oi, pessoal. Já. Olá. Pontualíssima. Eu nem sei como tão pontual. Acabei de ver que eu tô sem relógio. Vamos ver quem entra. Oi, Paula. Boa tarde. Vamos aguardar as meninas entrarem. Ó. Pati. Tô te aceitando, Patrícia. Vê se você. Ah, entrou. Tudo Oi, bem? Melita, Tudo bom? tudo? Ih, chegamos. Eu Pois sempre acho que a minha câmera é toda embaçada, né? Deixa eu ver se eu consigo limpar aqui enquanto bem, eu sempre levo bronca do filho. você tá embaçada. É, porque em geral, não, eu aprendi, agora eu limpo, porque eu levei, assim, em geral tá embaçada. É, mas Mas às vezes é a luminosidade que tá vindo contra também, tá? Se a eu acho. luminosidade estiver vindo contra, ela embaça a tua lente. Vamos ver se muda aqui. Me dá o nome da live e o título, por favor, que É o eu. paradoxo da escolha. O paradoxo da escolha. Ó, Mônica. Mônica, já põe, já vou. Tô colocando só o título aqui rapidinho. Oi, pessoal, boa tarde para quem tá aqui, para quem tá chegando. Mônica, convite enviado. Olivia disse que vem, né? Deve estar chegando por aí. Tchim, 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 Vem. tchim, tchim, tchim. Oi, chegou. Oi, Mônica. Bom dia, boa tarde, queriditas. Bom Boa dia. tarde. Patrícia, você me embatucou dessa vez. O que é embatucar? Ai, gente, fiquei aqui, falei, que título é esse, gente? O que eu posso pensar sobre esse título? Não tenho nada para falar disso. Fiquei aqui com os meus botões, escolhendo se eu ia participar ou não dessa Faz live. igual eu, Mônica. Vem pra cá para aprender de quando em quando, sabe? Eu venho pra cá para escutar de quando em quando. Não, mas eu tenho certeza que a Mônica vai ter um monte de coisa para falar quando ela pescar do que se trata, né? Eu também acho. Eu também acho. Você Não, eu assisti o que você mandou, eu sou aplicada, eu faço dever de casa. eu sabia que eu até, Mônica, pensando aqui para a live, eu vi o que você tinha escrito para gente. Eu lembrei que você passou por um paradoxo da escolha e eu vou te É? contar. É, Eba! para Que mim bom! Ah, então foi. Para tô mim, aqui. para mim foi Um uma, exemplo de paradoxo da escolha. para mim foi um exemplo. Então vamos Bom, mas falar, peraí. Então começa aí, vamos começar de novo. Um, dois, três e já. boa tarde. Eu vou apresentar a base diálogos. A gente está esperando a nossa querida Olivia chegar. Enquanto isso, nós somos a base diálogos, nós somos um quarteto multidisciplinar de 4 mulheres, 4 profissionais. Bebel é planejadora financeira, Mônica é psicóloga, terapeuta de família e casal. Eu também sou psicóloga, atuo mais na área do individual, com autoconhecimento. E aqui temos Desculpem o meu atraso, estava numa reunião. 5 minutos, não é atraso. Olivia, advogada,
de direito de família. Juntas, ops, deixa eu tirar o som. Junta, nós formamos a Base Diálogos. Toda quinta-feira a gente está aqui, 13h, trazendo assuntos do cotidiano que a gente acredita que são relevantes. A gente vem aqui tentar democratizar assuntos difíceis, pensar publicamente junto com vocês. E mais uma coisa, as nossas lives ficam gravadas aqui no Instagram e também no YouTube. Para quem não pode assistir ou para quem não gosta de ficar assistindo pelo Instagram, a gente também está no YouTube. Esqueci alguma coisa? Não, eu ia pedir para, de qualquer forma, para dar relevância para a gente. Vá lá no YouTube, se inscreve no canal, curte, compartilha essas coisas, porque a gente começou com o canal tem pouco tempo. A gente está, quer dizer, até não tem tão pouco tempo, mas a gente está subindo as lives antigas aos poucos, estão indo para lá. Uhum. E as novas também, né? Então, as atuais também. Então, vão para lá porque é um outro espaço e é um outro lugar para a gente conseguir difundir. Já que a nossa ideia é difundir e democratizar, é mais um canal. Então, ajuda a gente. Isso. Bom, então vamos lá começar a nossa live com esse paradoxo da escolha. Olivia, você está familiarizada com esse termo? Ou Com qual termo? Esse. Paradoxo da escolha? Não, me situa então, por favor. Então, tá. Estou vendo que tem uma... Não, então, vamos lá. Eu estava lendo, eu tenho um livro que se chama O Paradoxo da Escolha. Ele é um psicólogo americano, ele é um professor de alguma faculdade dos Estados Unidos, que eu não vou lembrar de qual faculdade que ele é professor, e ele também escreve no New York Times, e ele tem um TED Talks que se chama exatamente O Paradoxo da Escolha. E ele tem uma teoria, né? Uma pesquisa que ele fez, que deu título a esse livro, que ele faz a seguinte pergunta. Ele diz que com os avanços, né, da sociedade moderna, que a gente vem, né, num avanço galopante, principalmente, né, de tecnologia, e com essa fartura de opções, e ele fala que do paradoxo, né, que paradoxo é uma contradição, que aparentemente a gente ter mais opções traria mais liberdade, que mais liberdade criou-se um dogma que ser mais livre, ter mais liberdade traz felicidade. Só que as pessoas estão cada vez ficando mais infelizes exatamente pelo fato de ter muitas opções. Então, o que acontece? Aí o que ele fala? Quanto mais liberdade, mais felicidade. Mas esse é o paradoxo, que nas pesquisas dele, ele foi vendo que quanto mais liberdade de escolha as pessoas tinham, elas tinham mais problemas, porque se tornava mais complexas as decisões, e aquilo levava a um lugar de ou frustração, ou arrependimento, ou culpa, ou paralisia. Então, a pergunta que eu já começo, né, fazendo para vocês: quanto mais opções disponíveis, mais altas seriam as chances da gente fazer uma boa escolha? De vocês fazerem uma boa escolha? Quanto mais opções vocês têm para escolher algo que vocês querem, isso é melhor para vocês? Vocês acham que vocês têm mais chances de fazer uma boa escolha por ter mais opções? Eu acho que a resposta é sempre depende. Tudo é uma questão de medida nessa vida, né? Você ter poucas opções restringe e você acaba não conseguindo. Mas você também ter uma gama muito ampla de opções também é um dificultador, né? Porque isso vira, eu acho que essa que é a questão, né?
vira alguma coisa muito difícil de decidir, porque vai demandar uma energia até você entender que gama é essa de opções, estamos falando bem hipoteticamente, né? Também traz muita angústia, né? Saber qual é a melhor das opções. E a mesma opção de, assim, quando eu escolho um caminho, eu estou abrindo mão de todos os outros. Se eu só tenho 2 opções, é mais fácil, né? Mas quando eu tenho 100 opções, parece que eu estou abrindo mão de 100 coisas. Então, eu acho que é isso. Não necessariamente muitas opções vão fazer com que a gente tome as melhores decisões na vida. Eu não sei. Então, eu respondi depende, né? Tá. Nem tão poucas, nem tão muitas. Talvez um número suficiente para cobrir uma diversidade e pronto. Fala. Eu queria só fazer uma observação dessa 2 ou 100. Às vezes eu fico com a impressão que se a gente tem só 2, a outra fica muito clara para a gente qual foi a nossa perda. Se são 100, a perda fica um pouco diluída também, sabe? Não tem comparação, você fica sem tracking, né? É tipo assim, eu escolhi, né? Você fica meio difuso, eu não sei mais. O que aconteceu com as outras opções mesmo, hein? Que algumas eu ganhei, outras eu teria perdido. Consegue saber que opções você deixou, às vezes, de escolher. Ó, a Márcia comentou aqui, se a pessoa for libriana, então, kkkk. Quer comentar primeiro, Mônica? Eu estou perdida aqui, eu não sei qual opção Então... eu escolho, porque então minha... tá, vou te ajudar, posso? Vou te ajudar, eu acho, com o meu comentário. Pode ajudar. Seguindo a Olivia, né? Seguindo um pouco que a Olivia já deu um framework, né? Eu também depende das escolhas. Eu acho que tem pequenas e grandes escolhas, né? Se você vai escolher uma roupa para você vestir, uma roupa que você vai comprar, ou se você vai a comida que você vai comer, ou se você vai escolher a casa que você vai morar, né? Então são decisões de vida ou pequenas decisões comezinhas do dia a dia. Então também depende disso, com a complexidade do que você vai escolher. Isso vai influenciar na minha cabeça. Mas eu entendo. Por mais que eu queira responder, emocionalmente eu quero responder que quanto mais opções, mais liberdade eu tenho, né? Mas eu sei que eu também já estudei, né, finanças comportamentais, arquitetura de escolha e etc. E eu sei que a gente paralisa mesmo, é paralisante essa quantidade enorme de escolhas. Você acaba sem saber o que escolher. Você tem que ir filtrando para conseguir diminuir e conseguir fazer a escolha dentro de um universo. Então, a gente começa a aprender a escolher dentro desse universo enorme e tentar filtrar. Né? E aí, Mônica, eu acho que é o que a gente aprende a fazer contornos. A gente começa a criar contornos em qual é a nossa questão de fato. Quais são as nossas prioridades? Quais são os nossos valores? Qual é a nossa pergunta? Então, a gente vai dando um contorno e vai criando ali um lugar onde algumas opções vão ficar dentro, outras vão ficar fora. Sabe qual é a minha dificuldade? Vou dar uma volta no quarteirão aqui. Tá. A minha dificuldade é que a impressão que eu tenho, quando eu vi essa provocação da Patrícia, para a gente pensar nisso hoje, que tem alguma coisa que para mim não encaixa, que é uma situação que parece, me corrija se eu estiver errado, que é de fora para dentro. E eu acho que é uma questão que é de dentro para fora. Você estava falando do negócio da roupa, eu fico pensando assim, se vocês forem no meu guarda-roupa, vocês vão ver 2 ou 3 cores de roupa, 4 no máximo. Eu não tenho 10 cores no meu armário de roupa. Eu não tenho uma blusa de cada cor. Eu tenho algumas cores que eu escolho para mim, que é dentro dessa gama que eu quero ficar. Eu tenho, assim, muitas... Eu gosto muito de pessoas, mas se vocês
vou entrar na provocação. Se vocês me perguntarem quantas amigas você tem, eu não encho 10 dedos na minha mão. Mônica, Eu sei, Mas você sei não o é que eu padrão, quero. Mônica. isso que eu ia falar. A Você Mônica não é padrão. Não, mas foi perfeita na colocação que ela fez da questão do de dentro para fora, porque eu ia trazer isso. Eu acho que tem sim uma questão da sua personalidade, das suas características, de um amadurecimento, e que, dependendo exatamente de você com a sua vida, enfim, antigamente, mesmo quem tivesse dificuldade de escolha, não teria, né, essa opção, porque só tinha, sei lá, vou dar um exemplo bobo que não é, né? Blusa vermelha, preto ou cinza, não tinha tie-dye, preto fosco, preto, Só não tinha sei. preto. Para essas pessoas que talvez tenham mais dificuldades, os librianos, todos os librianos usam isso como álibi, né? Eu conheço vários, falam, eu sou libriano, escolhe você. Não tinham, tinham menos dificuldade. E é exatamente isso que ele traz nessa teoria, que tudo depende. Óbvio que não é um dualismo de ou é isso ou aquilo, depende da situação, mas que na teoria dele, né, no experimento dele, ele viu que com essa evolução, né, nesse avanço mundial da tecnologia e do progresso, a questão da liberdade de escolha acabava trazendo muita ansiedade e infelicidade, porque trazia a sensação de que existia uma escolha perfeita, porque já que tem tantas, tem uma que vai ser perfeita para mim. E aí, quando você fazia a escolha e tinha alguma coisa que, né, não era muito boa, vinha um sentimento de culpa. Acho que eu fiz a escolha errada. Eu não soube fazer isso direito. E pode ser coisas grandes ou coisas pequenas, como aconteceu comigo, tá, gente? Outro dia eu fui na sorveteria e tinha 50 tipos de sorvete, né? Antigamente era creme, chocolate, morango e não sei o quê. Aí eu provei provei outro. Aí eu falei, eu demorei. E aí, quando eu pedi, aí, sei lá, provei de quem tava do meu lado, acho que o seu tá melhor. Tipo, são pequenas coisinhas que ele diz que tem causado infelicidade, frustração, porque quando você tem muitas escolhas, você tem mais expectativa. Paty, eu confesso a você que eu não consegui assistir até o final. Eu assisti bastante. Mas eu acho que me parece que o paradoxo é você achar que na escolha está a solução da sua vida. Na escolha está a sua felicidade. Eu acho que a escolha dá a gente um dado de realidade. Eu estava ouvindo vocês, eu estava pensando, às vezes eu escolho mal ou escolho errado. Mas isso não me deixa frustrada. Eu digo, gente, realmente, por que será que eu escolhi mal? O que eu tinha que ter percebido dentro desse movimento? E volto de novo, acho que tudo está em cima do que a gente está trazendo, do nosso diálogo é a base de tudo, o autoconhecimento, coisas que a gente fala várias vezes aqui. O que eu faço com isso? Para quê? O que está por trás da minha escolha? Eu acho que é esse o ponto. A Bebel dizendo, você é meio ponto fora da curva, não é isso. A minha escolha... Não é que você seja ponto fora da curva, mas você é única, você não é padrão. Quando existe um estudo desse, é um estudo que estuda um número enorme de pessoas e busca um padrão, uma característica que se possa aplicar. É diferente. Eu também não sou padrão, se eu olhar para mim, entendeu? Eu também, eu não me identifico muito com isso. Eu não tenho a gente não se identifica com cada... Mas alguma coisa você vai se identificar no final das contas. Talvez, então, voltando para o tema e voltando para o que a Patrícia provocou desse psicólogo americano,
eu acho, e aí eu concordo, que assim, o consumo, porque quando está falando de escolha, está falando de consumo. A grande parte que eu ouvi, não, assim, a grande parte que eu ouvi do podcast lá do psicólogo, Do teste. ele fala de consumo. Ele começa com supermercado, a quantidade de opções para você pensar, ele fala de celular, ele fala de alternativas, quer dizer, aí eu comecei a pensar, é uma coisa ligada à tecnologia e à representação que esse ter ou ser em relação. Aí tem a imagem que você projeta, tem muitas coisas que o mundo de hoje traz que faz com que você fique, às vezes, em dúvida em relação às suas escolhas, com medo de fazer escolhas, com dificuldade de fazer escolhas, que, na verdade, em algum momento ele diz que o fato de ter 1 milhão de opções não traz mais felicidade, e eu concordo, mas eu acho que o problema é qual é o significado que acertar nessas escolhas tem na nossa sociedade hoje. Qual é o significado que você, assim, está feliz na sua pele, está feliz na sua casa, está feliz com o seu parceiro, está feliz com a sua profissão? Porque eu acho que é isso que traz essa sensação de dizer assim, fiz a escolha que eu quis e estou feliz com a minha escolha. Tá. Eu estou ouvindo você, Mônica, e eu estou pensando que ele pega um pouco mais abrangente. Ele parte de uma premissa também que eu tenho questões, que não é quanto mais escolha, mais felicidade. É quanto mais escolha, mais liberdade. E quanto mais liberdade, mais felicidade. O que traz a felicidade é a liberdade para escolher, tá? E não o número de escolhas, tá? Então, assim, isso é uma coisa. E vai desde essas coisas que você falou até o que você finalizou aí. Qual é a minha carreira? Se eu vou casar, se eu não vou casar. Qual gênero que eu vou ter hoje em dia, né? Que eu vou seguir. Então, você vai abrindo a liberdade. Você pode tudo, né? Qual a profissão que eu vou seguir? Ele começa dizendo, antigamente você não tinha muitas opções. Até profissão, você vai ser engenheiro, se você vai fazer uma faculdade, você vai ser engenheiro, advogado ou médico. Era basicamente isso, né? Não tinha muita. Mas ele fez esse podcast em 2005. Eu acho que de lá para cá também a gente evoluiu muito também no estudo da teoria da escolha. Por quê? Porque da teoria da tomada de decisão. Por quê? Porque a gente estava lá começando a estudar que o homem era um homem racional, que quanto maior o número de escolhas ele tinha, maior o número de informação e opções ele tinha, melhor ele ia poder escolher porque ele tinha mais conhecimento. Só que a gente começou a perceber que ele não consegue analisar tudo e que ele vai acabar escolhendo emocionalmente através de vieses, através de heurísticas, de corta-caminho, né? E aí entra o comportamental, você vai falar, né? Então, já evoluiu muito isso. E evoluiu, às vezes, para alguns outros lugares, outras maneiras. O que eu acho que sim, e eu acho que é uma coisa séria hoje do poder de escolha que está na mão da gente e que eu acho que toca na gente, que aí eu acho que é profundo, é essa autonomia que nos é dada hoje. Então, o que a gente chama de autonomia entrega para a gente a escolha e entrega para a gente também toda a culpa pela escolha errada. Então, se a gente vai... Ele fala até disso. Se você vai a um médico, o médico te dá as opções, mas quem escolhe é você. Antigamente, você tinha o saber do médico. E o médico te dizia, faz isso, e quem arcava com a responsabilidade era ele. E você seguia
cegamente. Hoje em dia, ninguém mais quer isso. Hoje em dia, eu tenho clientes, por exemplo, que me procuram porque não querem, até porque sentem o desconforto de chegar em escritórios financeiros com seus dinheiros e as pessoas dizerem praticamente, olha, faz isso, aplica assim, assado e pode deixar que eu cuide do seu dinheiro. É praticamente isso. E não explica direito, ou explica num economês, explica num financês que as pessoas não entendem e fazem questão de explicar assim mesmo, porque dá a eles um poder e um saber que o cliente tem poder discutir grande coisa. Então, as pessoas não querem mais isso. Elas querem autonomia e elas querem esse poder de escolha. Então, tem uma perda nisso. Você ganha e você perde. Você traz a culpa e a responsabilidade para você. Você só precisa se preparar no sentido de que o que você está falando eu preciso ter conhecimento das coisas que eu vou escolher e ter conhecimento de mim para poder saber aonde que vai dar esse match ali. Não estou dizendo em relação à saúde, né? Essa coisa do médico, eu acho que é uma decisão sua, assim, vai operar ou não vai operar. Se você operar, tem essas e essas coisas. É autonomia, não é alguém que decide por você. Você decide por você, e eu entendo isso. Mas para você decidir por você, você tem que entender o que você está escolhendo, ter conhecimento. Mas os riscos que você está tomando, principalmente. E Minha área de risco também. Não é de vida, mas é de risco. E o quanto que aquilo tem a ver com você. Você precisa conhecer você. O quanto que aquilo vai te atender ou não. O quanto você precisa daquilo ou não. Né? Por isso que, Paty, eu vou deixar chegar, Paty, eu juro que eu vou deixar chegar. Mas por isso que quando o cliente chega para mim dizendo assim, eu queria investir esse dinheiro, vamos lá conversar com o gerente do banco. Não, eu tenho que entender tanta coisa antes de você para saber onde é que você vai colocar seu dinheiro. A última coisa é saber qual o investimento que você vai fazer. Desculpa, vai lá. Nada. E é isso tudo que a gente está refletindo juntas aqui. É exatamente isso, que aí vai para esse viés emocional e comportamental, de que isso, de alguma forma, afeta emocionalmente, como a Bebel estava falando. Tem muita gente que tem uma culpa quando escolhe alguma coisa diante de tantas escolhas. Como eu fui escolher uma que deu errado, ou que não era perfeita, ou a sensação de frustração, e muitas vezes, aí ele fez um experimento para dizer que muitas vezes você ter muitas escolhas, e aí a gente está falando, né, de coisas materiais, mas a gente pode também ir para coisas, situações emocionais. Você pode paralisa também, as pessoas ficavam paralisadas. Aí ele fez um experimento, sei lá, com 26 geleias, uma banquinha com 26 geleias e uma banquinha com 6 geleias. A banquinha com 26 geleias, foi muita gente na banca de geleia, mas só 3% compraram as geleias. Elas paralisaram, porque ela provava uma, provava outra, não consegui decidir e ir embora. E na barraquinha que tinha só 6 geleias, elas experimentavam, entre aquelas, falavam... Teve 30% de pessoas comprando. Na que tinha 24%, só 3% compraram. Então, ele fala que quando você tem muitas opções, também pode trazer uma paralisia. E aí eu trago isso, gente, para a questão emocional, que eu vejo muito acontecendo no meu consultório com jovens, quando você ainda está se conhecendo, quando você ainda não tem, né, certeza ainda... de alguns valores ou de coisas necessárias, para a questão, por exemplo, dos aplicativos de relacionamento, que eles veem lá, aí sai com um, aí sai com outro, e aí não sabe, será que tem alguma coisa melhor, e não consegue escolher, e paralisa, e não entram em relações, porque acham sempre que pode fazer uma escolha melhor, e tem até, né, se chama FOMO, do Fear of Missing Out, de estar sempre achando que pode ter alguma coisa melhor por causa dessa, né, diversidade de escolhas ali a um clique. Isso acontece muito, eu não sei se acontece com vocês com Netflix, quando você não vai com uma coisa certa para ver, você fica rodando, e às vezes acaba não assistindo nada.
Eu ia dar esse pessoal exemplo, isso. Patrícia. Eu sou uma pessoa que, assim, eu já sofri desde os tempos da locadora de vídeo. Eu várias vezes fui a uma locadora na sexta-feira, vários filmes que eu queria ver, não consegui escolher, com medo de levar o filme, me arrepender, entendeu? De não ser o filme, mas eu falo, mas... E eu já saí da locadora sem nada. Falei, não vou levar filme nenhum, vou embora, entendeu? Porque tinha tantas opções legais, É a tantos me paralisia. interessavam que eu não conseguia, era paralisia. Ou a coisa de ir num restaurante. Eu gosto muito mais quando o menu, o cardápio, ele é mais enxuto. Também. Aqueles cardápios que você tem quase que estudar, que ler, que ver, todas as coisas. Eu já pergunto logo a sugestão do maître, do garçom. Eu pergunto para as outras pessoas na mesa o que elas vão pedir, o que sai mais. Eu fico querendo, sabe? Então, eu acho que é isso. Quando você traz esse exemplo do relacionamento, a gente sai daquele coisa do casamento arranjado, em que alguém, né, tinha que arrumava já o par do outro. Aí a gente passa para o lugar, não, vou escolher alguém da minha turma, da minha rua, do meu bairro. Legal. Para o mundo inteiro, que é o clique, que é o aplicativo, que é angustiante. Então, eu acho que a conclusão que a gente está chegando é a coisa da medida das coisas, né? O que traz felicidade, né, Bebel? Eu achei bacana essa ligação que você fez, né? Opções geram mais liberdade em geral, né? Traz mais felicidade. É o que ele traz, né? Mas a verdade é que a liberdade, ela está ligada à ideia de autoria, autonomia, como você falou. Eu estou escolhendo isso para mim, então ela é mais legitimada. Aquela escolha, não foi meu pai que escolheu o marido para eu casar, né? Eu, dentro de um espectro aqui de pretendentes da minha bolha, do meu círculo de convívio, eu escolho, né? Mas se eu... E aí faço a minha escolha, mas se eu passo para o mundo todo, é caótico, pode ser angustiante, porque, né, é um excesso, é sempre o problema dos excessos. Isso vale, essa metáfora do casamento arranjado, para profissão, como vocês disseram, né? Antigamente você tinha poucas profissões. Minha filha está fazendo vestibular esse ano. É difícil, né? Assim, como que você... Né? Profissões que a gente nem sabe, possibilidades de trabalho que nem estão no cardápio. Então, tudo é possível. O tudo e o nada, eles caminham juntos, né? Tudo é possível e, ao mesmo tempo, você não tem nada. Que é isso, eu posso ter todos os filmes do mundo e não consigo escolher nenhum. Né? É quando a gente vai fazer, por exemplo, uma regulamentação de convivência, aqui vou trazer um pouco para um outro exemplo, mas é isso, os pais, o pai ou a mãe podem ter convivência livre com o filho. Convivência livre e nada previsto. Pode ser a mesma coisa, porque você não sabe que dia você vai buscar. Né? Então, eu acho que a conclusão que a gente chega é a medida e o contorno, eles são salutares, né? Assim, que saudável. Serve para você, né? Porque pode ser muito angustiante, né? Você pode ser o que você quiser? Não, você não pode ser o que você quiser. Você tem certos talentos, você tem certas limitações. Eu não posso ser uma modelo de passarela, se eu quiser. Eu não posso ser o que eu quiser. A gente, às vezes, ouve isso na infância, na adolescência, e é difícil. Você pode ser o que você quiser, você é muito inteligente. E aí, quando você vai recebendo alguns tocos, né, alguns limites, isso também vai te lapidando, né? E te fazendo entrar em contato consigo mesmo, que é isso que estavam falando. Quais são realmente as minhas aptidões, meus desejos? Eu não posso tudo, ninguém pode tudo. Falei muito. Eu estava buscando aqui, eu fui buscar alguma coisa mais cedo, né? E eu estou lendo um livro e tem um parágrafo aqui, o livro é sobre a força da não violência. É o livro de uma filósofa chamada Judith Butler. E eu peguei um pedaço aqui que eu acho que tem a ver com isso, com essa percepção nossa, porque assim, a vulnerabilidade não deveria ser considerada um estado do sujeito, mas uma característica da nossa vida compartilhada ou independente. Não somos apenas vulneráveis, mas vulneráveis a uma situação, a uma pessoa, a uma estrutura social. Algo em que confiamos e em relação ao qual ficamos expostos. E aí eu fiquei pensando, aqui dei uma volta no quarteirão,
se essa questão da escolha e da completude e da felicidade não é uma angústia, talvez, hoje, do jovem, em função de uma oferta gigante que passa uma sensação de que você vai ter felicidade e que você não consegue se conectar com a nossa vulnerabilidade, eu trazendo a vulnerabilidade como incompletude, como falta, como poder lidar com a falta. Então, eu acho que essa ansiedade, esse paradoxo da escolha, no sentido de trazer felicidade, de uma certa maneira, por algum ângulo, pode ser visto como você entrar em contato. Se você não consegue entrar em contato com a sua vulnerabilidade, você coloca nas escolhas a completude. Você coloca nas escolhas a sensação de você ter encontrado o par certo, e não de você investir num casamento onde você é parte, e não em você investir numa profissão onde você fez a sua escolha, mas que tem frustrações. Né? Eu acho que essa sensação de completude, que pode ser visto como, sei lá, uma felicidade muito entre aspas, né? É o não contato com a vulnerabilidade. E aí a escolha traz essa percepção de completude, se eu escolher a coisa certa. Mas a é um escolha equívoco traz isso. a sensação de incompletude, porque você perdeu o que você não escolheu. Não, A partir mas o do processo de momento que escolher... você escolheu uma coisa, você perdeu a outra. Não, mas você ganhou uma. Depende da sua conexão, de que aquilo que você escolheu não vai te dar tudo, não vai te Tá, dar completude. tudo bem, mas são várias coisas aí. Eu estava te escutando, estava com o dedinho. Não sei se eu te atravessei, mas eu tinha levantado o dedinho. Quem levantou primeiro, Paty? Não, pode falar. Quer falar antes? Não. Tá. Então, é só porque eu estava pensando aqui. Primeiro que a gente tem feito muito essa coisa da felicidade, a felicidade vem em primeiro lugar, né? E promessas de felicidade. Isso vai te trazer felicidade, aquilo vai te trazer felicidade. Você vai achar a sua profissão, o seu propósito, a roupa certa para ir para a festa, o carro novo, a viagem certa, o par perfeito. E tudo isso vai te trazer felicidade. Só que nada te traz felicidade, porque felicidade não é um estado permanente. Então você tem que aguentar a frustração e passar por esses ups and downs da vida. Então, assim, não dá para... Essa coisa da felicidade tem me incomodado muito também. Eu só queria trazer isso para a conversa. Vai, Paty. Vocês falando, eu pensei o seguinte, não sei se vocês vão concordar comigo, que seja com filme, com romance, né, com relacionamento, com profissão, com escolhas do cotidiano, eu acho que o paradoxo da escolha é um lembrete de que a segurança na escolha ela é muito mais importante do que a busca pela opção ideal. A gente estar seguro na nossa escolha é mais importante do que você acreditar que você vai ter uma escolha perfeita. Mas sei lá, eu vou trazer o exemplo da Olivia. Eu vou na locadora, eu quero ver uma comédia. Então, essa escolha, se o filme da comédia que ela escolheu vai ser o ideal, vai ser o melhor, vai ser bom ou ruim, não interessa, porque a segurança de que ela tinha que naquele dia ela queria ver um filme de comédia é mais importante do que ser o ideal. Isso já vai diminuindo. Então, eu acho que para os jovens, talvez essa segurança, por exemplo, como é que ele pode ter segurança de que ele está fazendo a melhor escolha profissionalmente? Não tem, mas ele talvez possa buscar a opção ideal diante das condições dele daquele momento. Porque não vai ser possível, né, você escolher, né, ter a escolha perfeita ou ideal, mas você tentar ir para um lugar de se sentir seguro na escolha que você está fazendo.
Eu acho que a gente tem. Eu queria retomar um pouco a fala da Mônica, né? Você falou, eu acho, né, quando você leu o trecho, dessa busca, dessa sensação de, né, da gente estar buscando sempre uma sensação de completude e que, na verdade, isso está fazendo com que a gente não entre em contato com a nossa vulnerabilidade, né? A verdade é que toda escolha ela vai ser sempre angustiante, porque nada vai nos dar a sensação plena de completude. Isso não existe, né? Ela pode dar uma sensação momentânea, né? Mas a partir daquele momento até, primeiro que, né, a sensação de incompletude ela é um traço da nossa condição, né? Assim, essa busca, você pode por um momento, por uns instantes, por um, né? Mas ela é uma constante. Então, então, o que a gente tem que entender é que a felicidade, ela não é uma régua. Ela não é uma régua para a gente aferir nada. Ninguém é feliz. Ninguém está completo, feliz, atingir a felicidade. Né? A felicidade, ela vai, ela vem e as escolhas, elas têm que ser feitas não com base só, né, ou na felicidade, mas assim, é esse o lugar que eu quero estar, com as dores e as delícias desse lugar. É esse o filme que eu quero ver. Talvez ele não seja, né, mais alto astral, tão engraçado como eu achei que seria, ou eu perdi todo o resto, mas eu escolhi um filme e eu tô vendo e fazendo aquilo que eu queria estar fazendo com o que aquilo tem de delicioso ou de drama, ou de difícil, ou de dolorido. Porque toda escolha ela tem esse lado, né? Esses dois lados, né? E toda escolha implica numa renúncia. Então, o que a gente está falando é da angústia da renúncia, ela é maior do que o prazer, o Às exercício vezes da é. escolha. O exercício, vamos para não trazer, da escolha. E nenhuma nem outra vão trazer a completude ou a felicidade, né? Essas são buscas, é o que nos move, mas não é um objetivo palpável, concreto, que a gente pega, guarda e fica pronto, encontrei a felicidade, ela está aqui na minha mão. Ou então eu não preciso de mais nada, eu estou completa. Mesmo na completude vão ter os momentos, né, de vulnerabilidade, com a sensação mais próxima. Eu acho que a gente busca tudo que nos aproxime de uma sensação de felicidade, de uma sensação de plenitude, mas isso não é realista, né? E se a gente ficar buscando essa completude, essa felicidade, nunca vamos chegar lá, em lugar nenhum. Eu ouvindo você, eu estava ouvindo você e eu escrevi aqui, né? Pensei numa coisa que a gente fala muitas vezes atendendo casais em processo de separação ou em qualquer conflito, né? Em qualquer processo decisório, que na verdade são escolhas, né? Se você está fazendo essa escolha baseado em posições, em interesses ou em valores, se você tem essa clareza da sua escolha, se essa escolha está em função de uma posição, eu tenho que ter aquele carro que meu vizinho tem. Eu tenho que ter esse carro porque, de alguma maneira, eu vou poder fazer alguma coisa mais rápido, ou etc, etc. Ou, sei lá, eu quero ter esse carro porque vai me dar autonomia, vai me dar independência, vai me dar segurança, vai me dar alguma coisa que vai me trazer um bem-estar que é importante para mim. Aí independe do modelo ABC, independe do meu vizinho ter ou não, depende de eu ter dinheiro para comprar ou não e não me endividar, depende de muitos valores que vão me dar segurança por essa escolha. Exato. Não sei, eu pensei isso ouvindo você, Olívia. Queria ver se faz sentido. É a questão da escolha, da segurança, né? Então, você precisa minimamente, eu acho, para fazer uma boa escolha, você ter ela. E eu acho que para isso a gente precisa de se conhecer, né? Saber o que é importante para você. Mas nem sempre a gente sabe.
Você pode repetir? É a questão de... Eu não sei se eu entendi a sua pergunta ou a sua reflexão, Mônica. Não, eu acho que o que a Patrícia está respondendo é que para você chegar à conclusão de que aquela escolha está calcada num valor e não numa posição, eu quero ter porque todo mundo tem. Eu preciso ter esse relógio, todo mundo tem esse relógio. Ou eu quero ter porque, para mim, isso é importante, porque eu tenho necessidade dela. Se é um valor para mim, ou se é uma posição ou um interesse. Eu não preciso ficar, eu não quero ficar para trás. Isso no adolescente é muito forte. Sim. É muito forte. Posso? Só um minutinho para você falar, Bebel. quero- Eu acho que é Bianca, eu não estou enxergando muito bem aqui, está querendo saber aonde fica que ela perdeu o início da nossa live e ela queria assistir desde o começo. Está no YouTube e vai ficar gravada também um pouquinho no Vai Instagram, ficar né, no Ronaldo? Instagram. É. Pode ouvir Não, depois. eu queria, o que eu queria, na verdade, falar, e eu depois tem outras perguntas ou comentários aqui que eu vou fazer, vou ler aqui, mas eu ia te pedir, ver se eu vou fazer os comentários, você pensa enquanto isso, que eu vou dificultar para você. De repente, se você teria algum exemplo disso que não seja de material, entendeu? Porque não é uma coisa só do marketing, não é uma coisa só de fora para dentro. Existem questões internas também, Não, que eu acho que fazem a que gente num escolher. processo... Existem escolhas, processos internos de escolha, que tem Não essa acho... mesma dificuldade. Num processo de divórcio, estou pensando aqui, Olivia me ajuda. Eu vou concordar de pagar, às vezes, uma pensão maior do que eu acho que seria justo, ou que eu teria interesse de pagar em função da meu valor, porque eu acho que as consequências disso para minha ex-mulher ou para o meu ex-marido e para os meus filhos é maior do que o benefício que eu vou ter de ter uma sensação de que eu ganhei aquela disputa. Eu vou abrir mão, às vezes, de uma posição de que eu acho que ela não merece, ou que esse dinheiro é meu, eu que ganhei, ou o nosso contrato de casamento não bota isso, então eu tenho direito de ter o dinheiro só para mim, não tenho obrigação nenhuma de dividir, né? Estou construindo aqui ao vivo, mas eu vou ceder, porque eu acho que é um valor, então vou fazer a escolha de abrir Com mão base no de um valor. patrimônio X em nome de um benefício dos meus filhos, por exemplo. Tá. Obrigada, entendi. Olha só, vou ver um comentário aqui do Dr. Francisco Mota. No fundo, as escolhas ruins são as que não correspondem às nossas expectativas. É pura correlação. Difícil é entender isso e trabalhar a frustração. É uma aprendizagem, né? Eu acho que é rico se a gente não toma isso como um fracasso, mas toma como um processo. Exatamente, de aprender com os erros, né? Entender É. uma coisa até como algo até benéfico, né? Não ficar se martirizando e se culpando por, enfim, ou não ter dado certo, ou você acreditar que poderia ter feito uma escolha melhor lá atrás, né? É o que você conseguia naquele momento e no próximo você vai aprender com aquilo que você fez. Ô, Paty, acabei de ter um insight aqui que a nossa parceria, a minha parceria com você, falando de mim, foi uma escolha certa, porque eu falei uma coisa absolutamente abstrata, né? A minha fala não foi nada concreta, não foi nada português. E você traduziu lindamente o que eu falei em psicologia ou em filosofia, sei lá que língua foi essa que eu puxei, de processo, de escolha, de não sei o que você falou, você traduziu, depois eu vou ouvir de novo. Obrigada pela tradução. Assim, nossa parceria em sintonia. Que bom. Ó, falou mais alguém aqui. Você lê, Bebel?
Sempre faço escolhas erradas. Tem o dedo podre? Você pode falar, Patrícia, você escolhe o dedo podre, eu já ouvi você comentar alguma coisa sobre o dedo podre. Não me lembro o que que era. Ah, são os meus pensamentos, né? Eu não acredito em dedo podre, eu acredito na nossa responsabilidade. Então, né? Não, são escolhas erradas que a responsabilidade é toda sua. O dedo é podre, sim, mas você. Mas não A, é ele que é, é, é assim. a responsabilidade Eu é fico com sua. vontade de perguntar para ela por que que ela acha que ela faz as escolhas erradas. É. Ele, chama Marcelo. Para ele. Por Ah, que ele ele? Eu acha não que ele vi. faz as escolhas erradas? Qual é a inspiração que leva ele a fazer as escolhas erradas? Eu sempre falo, né, que nas escolhas erradas, um é pouco, dois é bom, três é demais, né, gente? Então, quando você está errando pela terceira vez e aí vai para um dedo podre, você tem que olhar para você, né? Às vezes acontece, né? Mas a Errar é terceira humano. é Errar aprende. A segunda vez você aprende. A terceira vez você já tem que. fazer o Por que a que mão que está acontecendo, né? Essa pergunta da Mônica. Eu não sei se tem escolha errada, sabe? Eu tenho dúvida se tem Exatamente. escolha errada. O que que a escolha que a gente faz fala da gente, né? De alguma coisa que a gente, na verdade, está precisando trabalhar ou cuidar da gente mesmo. Porque sempre tem um encaixe, né? Nesse universo de opções, alguma escolha a gente faz. E por quê? Por como que a Eu entendo que gente justifica ou entende, né? Fala, Isabel. não, é só que eu acho que quando a gente chama de errada, é errada dentro de uma expectativa que a gente tem para a gente e para nossa vida, né? Não, ela é certa para o nosso aprendizado, para o que a gente precisa aprender. Mas a gente não está olhando para isso, né? A gente está, às vezes, nem percebendo isso. Então, o que a gente tem que buscar é para que ela é certa, né? Aonde que ela está acertando, né? Sabe o que que Boa, essa é O doutor boa. Francisco fez um complemento que passou para mim, eu não peguei. Deixa eu ver aqui Ele embaixo. escreveu Porque aqui, tem ó, lá em o que cima. é escolha errada. Ah, peraí, que tá difícil de ver. Ah, ele diz: o que é a escolha errada é a escolha que não deu certo sob a nossa ótica. É, posso falar? Quando a Mônica é isso falou aí. que existe escolhas erradas, eu pensei assim, a única escolha errada, eu acho que existe, é quando sabe aquele joguinho que você bota um dado em cima e brinca assim com um copo e você não escolhe o certo? Enfim, porque enfim, não é fácil, aí sim é uma escolha errada, mas diante as escolhas da sua vida diante do que das suas possibilidades daquele momento. Naquele momento era o certo para você. Se no longo prazo você viu que não deu certo, né, não funcionou e deu errado, não é que você escolheu errado, você escolheu certo, mas deu errado. Mas você escolheu certo. Foi o que você quis escolher. Agora, vocês entenderam o que eu quis dizer? Fez Eu sentido? entendi, mas eu acho que você está sendo fofa. Desculpa. Por quê, bebê? Tá Que Silverline, escolha né? Tá errada, deu passando um errado, pano. pronto. Mas naquele momento você era errado? Senão, Não, você se enganou e Não, etc. não, Foi não. a A escolha gente errada, faz tô arcando com a escolhas. consequência de ter escolhido A gente errado. falou Tudo sobre bem, isso Eu já acho numa tudo também. bem. live aqui, que eu falei até para vocês daquela vacilei, tô ciente, lembram? Que assim, às É. vezes a gente faz escolhas erradas com consciência e falando, tudo bem, eu vou Não, arcar com o custo disso. Um relacionamento difícil, sei lá, uso de substâncias que a gente sabe que são nocivas, comer coisas que vão contra a nossa dieta para a saúde, não fazer um exercício, coisas que a gente opta ao longo do dia. Estou pegando exemplos mais assim, mas é isso, né? que a longo Sabendo que prazo a são gente sabe que está fazendo escolhas errado. que não é o certo. A gente não se pauta, a gente não se guia, a gente não faz só o certo. Então, é essa que é a busca, né? Entender por que eu estou escolhendo alguma coisa, o que em mim tá pedindo essa escolha. O que em mim está fazendo com que eu escolha me relacionar com alguém que tem até
Tem sempre memes, eu tô super dos memes, mas é aquilo, né? Outro dia eu vi eu tomando banho, escondida da minha amiga, para sair com um cara que acaba com o meu psicológico, né? Assim, era muito... Porque é isso, né? Quantas de nós, quem nunca, sabe? Então, por quê? O que que em mim está querendo, está buscando, está faltando? Ou que vulnerabilidade é essa que está me fazendo fazer tal escolha que eu intuo, até eu sei que não é a melhor escolha, racionalmente, né? A gente está falando disso aqui, emoção e razão. As escolhas, como é que a gente faz as escolhas? É só com base na razão? Não, aí é que tá. Essa é a ideia. A ideia é exatamente essa. Então, é que não é na base da razão. A Exatamente. a gente interpreta o mundo com os sentidos, que são limitados para essa interpretação. Você percebe quase nada do que está na tua frente. Então, você percebe pouco, você interpreta com as lentes do seu passado, do seu momento atual, de se você tomou café demais naquele dia. E até isso influencia, né? Que são os ruídos, de acordo com Daniel Kahneman. Tem os nudges, tem os ruídos e tem os vieses, né? E os seus vieses também, que são os vieses comuns a várias pessoas, né? Que são esses vieses comportamentais que vêm sendo estudados. Mas sua história pessoal mesmo, também. Então, e tua emoção daquele momento. Você vai interpretar tudo aquilo daquele momento e vai reagir. Vai fazer a escolha. Vai interpretar a situação e vai escolher. Você imagina se isso é racional. Pois é. A Ceci Pitaro comentou aqui, podemos ter escolhas sempre pensando naquele momento, mas não pode ser falta de maturidade? Eu não li direito, mas pode, né? A gente faz as escolhas no momento, né? E com a maturidade e tal que a gente tem a cada momento, sim. E aí a gente vai... Por isso que é um contínuo, né? E só para comentar aqui, a Nailma, ela achei perfeita essa pergunta. Ops, fugiu. O que de mim me faz escolher isso ou aquilo? É isso. É o que em mim, né? O que em mim, o que dentro de mim está me pedindo. É uma carência? É um desejo? Sabe? É o quê? É uma sei lá, é racional, é emocional, é a mistura? É o quê? Eu acho que essas respostas a gente tem que buscar refletir para entender. E tudo bem. Às vezes eu sei que determinado relacionamento é difícil, mas eu tô carente, tô hoje me dando e tô fazendo, estou consciente. Eu acho que o importante aqui, que a gente pode chamar a atenção, é a consciência, né? O nosso nível de consciência no momento que a gente faz determinada escolha. E entende que ela não é, né, a salvação absoluta, e a gente também, a maturidade nos traz isso, né? Essa coisa de de parar de buscar uma coisa, uma completude ou a grama mais verde do vizinho, né? Essa coisa sempre fora, né? Sempre o outro, sempre... E aprende a lidar e a conviver com a nossa incompletude. E com a imperfeição do outro também, né? Certa de ficar ouvindo vocês. Adorei essa. Adoramos. Essa realmente fechou com chave de ouro. Viu só? Tem umas pessoas que já sabem escolher, viu? Fazem escolha. Gente, estamos na hora, né? Super obrigada. Tem alguns comentários que eu não consegui ler. Desculpa, Mônica. Só para pedir desculpa para as pessoas. Tem alguns comentários que eu não consegui ler. Tem um jurídico aqui no meio do caminho, Olivia, mas é muito jurídico, está difícil, não dá para responder. Não vi, mas é muito jurídico, não dá para ver. Eu peço para a pessoa escrever no direct depois, se puder. E é isso, gente. Quem quiser, manda no direct depois alguma pergunta ou algum comentário que a gente não tenha podido endereçar aqui, tá? Beijo, gente. Beijo. Bom dia lindo para vamos vocês, para todo mundo. E Porque está um dia lindo aqui. Vamos aproveitar o dia lindo e escolher olhar para o céu só um pouquinho. Fazer uma escolha de olhar para o céu, todo mundo. Tá bom.
Tchau. Obrigada. Beijos. Bem-vinda, Tchau, Anaísa. gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau.